Existem duas histórias que descrevem o início da Igreja Congregação Cristã no Brasil, em solo brasileiro. A primeira é aquela mística criada pela CCB do Brás para poder convencer a Irmandade que essa igreja foi revelada por Deus ao seu fundador. Inclusive, se você acessar o site oficial da CCB e procurar lá como se iniciou esse sistema religioso, você vai se deparar com inúmeras mentiras. São elas: Deus mandou um dos seus servos sair da Itália, vir ao Brasil, fundar essa igreja, porque através dela tinha um plano de salvar um grande povo, descrito como seu, santo, zeloso e de boas obras. Lá também diz que o fundador da CCB, quando deixou o seu país para vir para cá, não pertencia a nenhuma outra denominação religiosa. Então, meus queridos, essa história toda é mentira. Eu falei agora há pouco, foi criada para poder iludir os membros, e hoje, graças ao advento de internet e surgimento de inúmeros canais de críticos, a palavra de Cristo está se cumprindo nas nossas vidas, a qual ele diz assim, que no fim dos tempos nada que estivesse em oculto deixaria de ser revelado. Então, para explicar a verdadeira história da CCB, eu vou ter que mexer no passado do seu fundador, o imigrante italiano chamado Luigi Francesconi. Lembrando, tudo que eu vou falar aqui foi extraído de documentos e vídeos históricos. Essa história não fui eu que criei. Ela surgiu após anos e anos de investigação, feitos por mim e irmãos que são pesquisadores, irmãos da CCB. Então, biografia do fundador da CCB. Esse homem era um italiano de origem pobre que tinha somente o segundo ano de escola. Ele morava na Itália, era católico e serviu ao exército da Hungria por mais de 3 anos, onde ali ele tinha uma patente alta e com um salário generoso. Aí o que ele fez? A vida difícil naquele país, ele resolveu juntar o dinheiro que ele ganhou no exército e migrar para os Estados Unidos. No histórico da CCB, ela mente, falando que o seu fundador não pertencia a nenhuma outra denominação. Então ele era católico quando morava na Itália. E o motivo dele ter deixado seu país de origem não foi para fundar nenhuma igreja, mas em busca de trabalho e também fugir da guerra, Então, meus queridos, esse homem, o Francisco, deixou
a Itália e foi viver nos Estados Unidos. Ali, naquele país que se iniciou a história da CCB. Então, nos Estados Unidos, quando esse homem chegou lá, ele fez amizade com dois desempregados, né? Em um país diferente. Ele fez amizade com dois pastores pentecostais. São eles Michele Nardi e o pastor valdecense Teófilo Gil. Quando o fundador da CCB chegou naquele país, duas coisas eram predominantes para aquela época: o pentecostalismo e a maçonaria. Todos os pentecostais, ou seja, pessoas que eram cristãos, pastores, missionários, evangélicos, todos eram maçons. Todos, ricos, pobres, pretos, brancos, a elite toda da cidade, todos eram maçons. Por quê? Porque naquela época a maçonaria estava em guerra com a Igreja Católica, estava em guerra com a maçonaria, e a maçonaria não gostava da Igreja Católica. Aí a Igreja Católica perseguia os pentecostais e também os maçons. Aí a maçonaria se uniu com os pentecostais para guerrear contra a católica. Então aí o Luigi Franciscum fez amizade com esses dois pastores que também eram maçons. Um deles era italiano. Olha só como eu sei de detalhes, né, das coisas. Então, aí o Luigi Franciscum, naquele país, ele conheceu o pentecostalismo. O que é o pentecostalismo dos Estados Unidos? Então, é uma doutrina nova, criada por um maçom chamado Charles Fox Parham. Quem foi esse homem? Vou passar um resumo para vocês. O criador do pentecostalismo foi o pastor Charles Fox Parham. A biografia dele: pastor, ladrão, estelionatário, estuprador, vigarista, mentiroso, maçom, racista, odiava negros, estuprou uma criança, mas não foi preso porque era poderoso naquela época, e ainda pertencia a Ku Klux Klan. Então, aí o Luigi Franciscum conheceu o pentecostalismo, se interessou por ele, não demorou muito, foi evangelizado por pastores maçons, evangelizado, doutrinado, aí creu e virou um pentecostal. Após se tornar pentecostal, o fundador da CCB, junto com outros pastores, resolveu fundar a primeira sala de oração naquele país. O nome dela é Presbiteriana Italiana, onde com o tempo o Franciscum foi ordenado para o cargo de pastor, onde pedia e obrigava o dízimo e ainda apelidou os dizimistas de mordomos. Os meus vídeos, assim, o assunto que eu passo através deles, são ricos em detalhes. Por quê? Eu sou pesquisador também, meus queridos. De tanto sofrer na CCB, eu resolvi, por conta própria, pesquisar e descobri um monte de coisa. Descobri que o fundador da CCB era pastor. Então, aí depois de ele se tornar pastor, o Michele Nardi e o outro pastor, valdecense Teófilo Gil, resolveram ajudar o Franciscum a conseguir o seu primeiro emprego
em solo americano. Onde foi? Na maçonaria. Segundo documentos e vídeos históricos, de imediato Franciscum foi contratado pela maçonaria dos Estados Unidos para trabalhar em 3 lugares. São eles: reforma de lojas e templos maçônicos, em um cemitério maçônico, construindo e reformando jazigos para maçons falecidos. Esse é o segundo. Terceiro, em um hospital mantido pela maçonaria. O fundador da CCB também teve a oportunidade de aprender um dialeto, ou seja, um novo idioma, junto com os maçons de lá. A maçonaria ensinou um idioma para Franciscum, língua inglesa. Franciscum também teve a oportunidade de estudar teologia em um seminário maçônico. Não só ele, mas esses 2 pastores que o ajudaram quando ele migrou para lá, e também aqueles 2 pastores que vieram junto com ele. Agora me fugiu da mente o nome deles. Mas isso menos relevante, né? Então, meus queridos, segundo documentos aí, vídeos, com o tempo a maçonaria se interessou em Franciscum e convidou ele para fazer parte do rito escocês antigo e aceito, onde ele aceitou e se tornou um maçom. Após se tornar maçom, Luigi Franciscuni começou a frequentar as reuniões solenes no Templo de Chicago 3 vezes por semana. Também participava de excursões para frequentar um templo lá, agora não lembro o nome, maçônico, excursões. Então, meus queridos, esse homem trabalhou por mais de 20 anos para a maçonaria de lá. Outro fato importante que eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo. Naquela época, o maçom Luigi Franciscuni tinha um filho chamado Daniel Luigi Franciscum Jr. Bom, o Franciscum levou esse menino para a maçonaria. Levou o próprio filho para a maçonaria, que convivia com ele ali, né? Segundo Daniel Luigi Franciscum Jr., após ir para a maçonaria, né, ele ficou 25 anos lá. Então, meus queridos, o maçom Luigi Franciscum trabalhou muitos anos para a maçonaria dos Estados Unidos, onde se envolveu com pentecostalismo, maçonaria, práticas ocultas, cobrava dízimo, enfim. Aí ele levantou um dinheiro, né? Ganhou um bom dinheiro trabalhando para a maçonaria. A maçonaria pagou até mais do que foi combinado para ajudar ele a cumprir o desejo do seu coração. Luiz Franciscum tinha o desejo de viajar pelo mundo, espalhando esse falso pentecostalismo maçônico lá da Rua Azusa. Então, tanto Luigi Franciscum como Daniel Begg e Gunnar Wingren, todos eram maçons e foram financiados pela maçonaria de lá. Todos os pastores que vieram dos Estados Unidos para cá a fundar igrejas eram maçons, infelizmente. Muita gente acha que eu falo isso para poder denigrir. Não, é a realidade. Aqui é a verdade. Que é a verdade, nada mais que a verdade. Se se não é, não é, acabou. Se o fundador da CCB tivesse tido uma outra trajetória de vida,
longe da maçonaria e de igrejas pentecostais, eu falaria aqui, meus queridos, eu falaria. Meu objetivo não é denegrir a imagem da CCB, mas revelar o que ela escondeu, desconstruir os mitos, mentiras. Chega de ser enganado. Esse homem se estabeleceu em solo americano graças à ajuda da maçonaria. Por que eles querem esconder isso de nós? Eu não consigo entender. As pessoas aí defendendo esse homem, falando que ele era um servo de Deus. O homem vivia dentro dos templos maçônicos lá de Chicago, cultuando o deus Gadu. Trouxe até hinos de lá para serem usados no hinário da CCB. O povo da CCB está cantando hinos maçônicos até hoje, mais de 100 anos, louvando ao bode sem saber de onde se originou. Tá certo que o ministério mentiu para nós, né? Falando que os hinos foram os anjos que falavam no ouvido dos servos de Deus, como deveriam ser as letras e melodias. E naquela época que eles falaram isso, nós não tinha como buscar informação se isso é verdade ou não. Caímos no conto do vigário, né? Então, meus queridos, esse homem, o maçom Luiz Francisco, viajou por mais de 30 países. Só no Brasil ele veio 11 vezes. Cada país que ele pisava a planta dos seus pés, ele fundava uma denominação. Eu vou citar o nome de algumas delas, não lembro de todas. Então, aqui no Brasil foi a Congregação Cristã. Na Assembleia foi... Na Argentina foi a Assembleia Cristã. Na Itália foi a ADI. Aí tem umas outras igrejas lá com o nome de Fellowship Internacional, parecida com uma desses pastores de televisão aí, não sei nem pronunciar o nome direito. Enfim, ele fundou mais de 20 denominações. Cada lugar que ele pisava a planta dos seus pés, fundava uma igreja, abandonava e ia embora. É proselitismo, né, isso aí? Proselitismo. Inclusive no meu blog lá eu tenho a lista completa de igrejas que ele fundou. Se alguém tiver interesse, ou pode ir nos mecanismos de pesquisa do Google, digitar lá, igrejas fundadas pelo maçom Luiz Francisco. Você vai ver. A CCB é a 8ª igreja fundada por esse herege. Vamos crer. De todas as igrejas que ele fundou, 2 foram as que mais se destacaram. É a Assembleia Cristã na Argentina e a Congregação Cristã no Brasil. Viu? Aí aconteceu, a única que se tornou exclusivista foi a CCB. Aí por que isso aconteceu? Então, porque quando o maçom Luiz Francisco veio aqui no Brasil fundar esse sistema religioso, ele ordenou alguns anciões para poder administrar a antiga sede da CCB do Brás, em São Paulo. Esses homens que ele ordenou, todos eles eram maçons. Aí o orgulho entrou no coração, sabe aquele mesmo orgulho que derrubou Satanás lá de cima para baixo? Então entrou no coração deles, aí eles começaram a fazer mudanças nesse sistema religioso. A pior delas foi após o ano de 1948. Não sei se eu conto essa história para vocês. No ano de 1948, 38 anos após a fundação da Igreja Congregação Cristã no Brasil, ela passou por uma crise financeira, onde a CCB do Brás foi obrigada a fazer uma reunião de emergência para poder discutir ali uma solução. Eles fizeram essa reunião sem a presença do maçom Luiz Francisco. Ele teve que viajar lá para o seu país de origem às pressas. O motivo eu não consegui descobrir. Aí, meus queridos, nessa reunião foi decidido. Eles tinham 2 opções, né?
ou fechava as portas da CCB ou vendia o CNPJ, ou seja, a marca dela. Para quem pensa que a CCB é alguma coisa, fica sabendo que a CCB ela é uma empresa da fé. Então, ela é apenas uma empresa religiosa. E o objetivo dela ter se instalado aqui é para isso aqui, ó, pegar dinheiro. É igual as outras. Então, meus queridos, por acaso, nessa mesma data, de 1948, tinha 3 famílias e irmãos da CCB visitando São Paulo. Essas 3 famílias eram muito ricas, tinham muito dinheiro. Naquela época a notícia ruim corria rápido, né? Cidade pequena. E quando eles ficaram sabendo que a CCB seria vendida e corria o risco de cair nas mãos de pessoas que não eram italianos, porque você querendo ou não, a CCB ela pertence aos italianos. Foram eles que idealizaram essa seita. Aí o que essas 3 famílias fez? Se uniram e compraram a congregação cristã. Por isso que eu costumo, agora eu parei um pouco, mas até tempos atrás nos meus vídeos eu falava assim, ó, a CCB de hoje não é mais a do maçom Luigi Francisco. Por quê? Porque ela foi vendida em 1948. Isso aí foi mantido em segredo por todos esses anos. Só está sendo revelado agora porque tem esse atalaia aqui do outro lado. Não estou me exaltando, mas agradeço a Deus que tem alguém aqui na frente dessa câmera avisando vocês. Então, aí o que aconteceu com a CCB após essa venda? Eles fizeram inúmeras mudanças que vigoram até hoje. Por exemplo, assim que essas 3 famílias compraram a CCB em 1948, eles ordenaram para o ministério todos os seus parentes. Lembra da prática do nepotismo? Então, já existia, mas não igual está agora. Eles ordenaram todos os seus parentes para anciões, cargo de anciões, cooperadores. Também introduziram a prática do rebatismo. Só serão considerados nossos irmãos aqueles que se batizarem entre nós, por essas 3 famílias. Jargões que hoje estão na boca dos servos inúteis, jargões que afrontam o sacrifício de Cristo na cruz. Por exemplo, CCB, graça maravilhosa. Se a CCB é a graça, Jesus Cristo é o quê? Os jargões que tomam lugar, usurpam do lugar de Cristo. CCB, graça maravilhosa. CCB, a rosa de Saron. CCB, a eleita. CCB, a única igreja verdadeira. As demais são falsas. Lembra do pecado de morte? Então, ancião, parente dessas 3 famílias, leu um versículo da Bíblia onde está escrito assim, ó: existem pecados que são para a morte e existem pecados que não são para a morte. Como esses homens não têm instrução bíblica e nem a guia de Deus, eles interpretaram da maneira que beneficiasse o exclusivismo desse sistema religioso. Então, eles começaram a ensinar nas igrejas que o pecado de morte é a conjunção carnal antes de casar, como fornicação ou adultério. Outro fato importante: uma dessas 3 famílias que compraram a CCB em 1948 era da maçonaria. Eu teve pessoas que me assistem aí na internet falando assim: irmão Rafael, você fala tanto de maçonaria nos seus vídeos, por acaso você tem conhecimento de algum complô maçônico na CCB? Acho que está respondido nesse vídeo, né? Não. O fundador da CCB era um maçom.
grau 18, que frequentava as reuniões solenes lá no templo de Chicago. Ele e toda a sua família de homens. Ele, depois que ele se tornou maçom, ele voltou lá na Itália para convidar todos os seus parentes para a maçonaria, porque você só entra na maçonaria através de convite, né? Para ser um maçom você tem que ser convidado. Todos os homens da família dele, o seu pai, os seus irmãos, tinha um irmão dele que morava lá nos Estados Unidos e também era maçom. Os seus 2 filhos, Daniel Luiz de Franciscon e Daniel Luiz de Franciscon Júnior, tudo da maçonaria. Então, meus queridos, onde que eu quero chegar nessa história? Pegaram uma simples igreja fundada pelo maçom Luiz de Franciscon, uma igrejinha de bairro, e transformaram ela na porta que ao céu conduz. Só a CCB Salva está escrito e registrado no braço. Então, são mais de 100 anos aqui no Brasil e até o presente momento não salvou ninguém. A única coisa que a CCB salva é o bolso da liderança, que está sempre abarrotado de dinheiro. Outra coisa, fatos que a CCB do Brás escondeu da Irmandade sobre o Luiz de Franciscon. Então, em uma das suas passagens pela Argentina, o maçom Luiz de Franciscon foi preso, acusado de 2 crimes: charlatanismo e curandeirismo. Mas por que isso? Acho que esse homem assistia muitos filmes de milagre e eu posso fazer uma visita a uma irmã paralítica. Ele achou que podia curar ela através de imposição de mãos. Ele visitou uma irmã que era paralítica, aí chamaram para orar, né, que é de costume dos CCBs. Aí ele colocou a mão sobre a cabeça dela e ficou por horas e horas ali, clamando, e nada. Além de praticar isso, ele também caiu na besteira de pedir ajuda financeira para as suas missões pentecostais. Alguém interpretou isso como prática criminosa, avisou as autoridades e ele foi preso dentro de uma das salas de oração que ele mesmo fundou, a Assembleia Cristã. No momento do culto, eu queria estar lá para filmar esse picareta sendo preso. Olha, entraria para a história, né? Mas assim, não há nada oculto que não deixa de ser revelado, né? Está sendo revelado agora. Parece que ele foi preso na cidade no estado da Argentina, na cidade de Niagara. Tem que confirmar num documento, lá tem a data, 1909. Antes de vir para cá fundar essa Babilônia. Outro fato curioso sobre o fundador da CCB. Como esse homem fundou inúmeras denominações religiosas, além de se tornar famoso, ele também ficou rico, ganhou milhões de dólares. A CCB escondeu, mas eu descobri. Como que eu descobri isso? Através de documentos históricos. No testamento do maçom Luiz de Franciscon, ele deixou registrado o último pedido. Ele escreveu lá que assim que falecesse, metade da sua fortuna fosse doada para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos. Para quê? Para comprar cesta básica para os pobres necessitados? Não. Para que com esse dinheiro fosse comprado exemplares de Bíblias e distribuídos de forma gratuita para pessoas que não tivessem condições de comprar. Quase tossi agora. Tá bom, o que mais?
Eles não querem que a Irmandade saiba dessas coisas, são